Segunda aula, a gente vai ver sobre os tipos de funções, tá? Então, a gente vai ter função constante, quadrática, linear, função racional, trigonométrica, logarítmica. Então, cada tipo de função vai ter uma particularidade. Então, vamos começar vendo a função constante. Função constante é aquela que, como o próprio nome fala, o resultado é um número fixo, tá? Por exemplo, f de x igual a 5. O gráfico seria uma reta passando aqui pelo 5. Aqui seria o número 5, nesse ponto aqui do eixo y, ia passar uma reta por ele. F de x igual a 1, seria a mesma coisa, né? E uma escala diferente seria 1. Y igual a 10, g de x igual a menos meio. Esse do menos meio é a diferença que o gráfico estaria para baixo do eixo x. Outra coisa das funções, uma particularidade da função constante é que a imagem, ou seja, o resultado do y é sempre o mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui uma caixinha de texto para eu escrever uma coisa aqui para vocês verem, ó. Se eu tiver, por exemplo, essa função aqui, ó, f de x igual a, sei lá, 12. Se eu quisesse saber qual que é o f de 1, a função é constante, então vale 12. Se eu quisesse saber o f de 0, mesma coisa, 12. F de menos meio, mesma coisa, vale 12. F de A mais B, vale 12. Não importa F de qualquer coisa, se fosse, por exemplo, é que eu estou chutando um exemplo, F de x igual a 12. Se essa aqui fosse a nossa função dada, os resultados da conta seriam este, porque a função é constante e ela não muda, ok? Então, uma função constante tem o valor da função constante, sem mudar nenhum, tá bom? Aí, aqui tem alguns exemplos, né? A gente pode calcular a taxa de variação de uma função qualquer, inclusive da função constante. Então, aqui tem um exemplo do f de x igual a menos 3. Calcular o valor da função f de 2. Conforme eu falei lá no exemplo anterior, f de qualquer coisa que eu colocar aqui no x, ó, desse lado daqui não tem x para substituir. Então, ela é constante menos 3. F de menos 10 também dá menos 3. F de A mais B dá menos 3. Se eu colocasse aqui F de x mais H, também dá menos 3. Ok? Aí, a taxa de variação seria essa fórmula aqui. Isso que é uma taxa de variação. Deixa eu ver se ela para ali do outro lado. Parou. Isso aqui que seria a fórmula da taxa de variação, tá bom? Só uma curiosidade, antes de eu calcular a taxa de variação, o gráfico está aqui do lado, ó. O gráfico da função f de x igual a menos 3. Então, o que seria uma taxa de variação? Na parte de cima, eu tenho a variação da função, ou seja, a variação do y, tá? Na parte de baixo, eu tenho x mais h menos x. O x menos x cancela, fica só o h. Então, na parte de baixo eu tenho a variação do x, na parte de cima eu tenho a variação do y, tá? Então, nessa função aqui, f de x igual a menos 3, eu estou pedindo para calcular o f de x mais h. Opa, saiu do lugar. F de x mais h primeiro, o resultado é fazer menos f de x e dividir por h. Então, a f não importa o que ela tem aqui dentro no lugar do x, ela vale menos 3. Então, o f de x mais h vale menos 3. Aí, menos, que é esse menos aqui da fórmula, ó, este menos aqui, por assim aqui, é mesmo que este menos aqui, né? Então, eu vou fazer menos 3, menos o f de x que vale menos 3. Aí, menos 3, menos 3, vai dar menos 3 mais 3, que é zero. Então, essa taxa de variação tem essa parte de cima igual a zero, porque é menos 3 menos 3. E a parte de baixo é h. Zero dividido por h dá zero. Então, qual que é a variação de uma função constante? Zero. O próprio nome já fala. Se é constante, não tem variação. A variação é zero.
Uma outra forma de calcular o mesmo resultado é usando essa outra fórmula, fazendo a variação dentro de um intervalo. Aqui eu estou fazendo a variação geral, aqui eu estou fazendo dentro de um intervalo. Então, em cima está a variação final menos inicial da função f, e embaixo, final menos inicial no x. Então, f de b vale menos 3, f de a vale menos 3, porque a f não importa o que tem aqui dentro do parênteses, ela é constante igual a menos 3. Então, menos 3, menos com menos, mais 3 dá zero. Zero dividido por qualquer coisa, que não seja zero, dá zero. Novamente, a gente prova que uma função constante não tem variação. Aí, agora, a gente começa uma função mais interessante, que tem muito mais aplicação, que a gente encontra andando na rua aí todo dia, né? É a mais comum. A função linear, também conhecida como função afim, né? Função afim é quando o a e o b são diferentes de zero. E função linear é quando o b é zero, tá? Então, ela pode ser escrita dessa forma. AX mais B. Opa! Aqui tá X mais B, aqui tá M. Aqui não é M não, aqui é A, tá? A e B são coeficientes reais, tá? A e B coeficientes reais. Essa aqui é uma imagem, eu não consigo alterar agora, tá? E aí, o que acontece, ó? Se o A... Deixa eu ver se eu pego uma caixinha aqui de texto. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem o A maior que zero. Ou seja, o coeficiente que está na frente do x, o número que está na frente do x, ele é positivo. Deste lado de cá, eu tenho um gráfico que está descendo. Então, aqui o coeficiente vai ser negativo. Isso está escrito aqui do lado, tá? Ó. Se A é maior que zero, a função sobe, cresce, né? Se o A é menor que zero, a função decresce. A reta não tem nenhum maior valor, nem o menor, porque ela vai para o infinito, né? Tanto o domínio do x, né? Quanto a imagem, que é o y, são os reais. Ou seja, isso aqui não tem nem começo nem fim, tá? Então, o gráfico é sempre uma reta que tem uma inclinação. Se o A fosse zero, a gente fica com uma função constante. Aí o gráfico é paralelo ao eixo, não é mais uma função do primeiro grau, assim, né? O A aqui, gente, ele é conhecido como coeficiente angular, porque é o A que vai dar a inclinação positiva ou inclinação negativa. E o A é calculado por essa fórmula. Ver se eu consigo pegar uma cor. Tá feio, né? Mas é isso aí. Então, o A é calculado por y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Isso daqui vai ser a tangente do ângulo de inclinação dessa reta, tá? Esse ângulo aqui entre o eixo x e a reta é a tangente, né, desse ângulo, é o A, que é o valor final menos inicial do y sobre o valor final menos inicial do x. O coeficiente angular, então, a gente não consegue enxergá-lo na reta, a gente só vai ter a inclinação positiva, né, crescente, ou negativa decrescente, de acordo se o A é positivo ou negativo. Já o coeficiente linear, gente, é onde cruza o eixo. Aqui está cruzando bem no 0, 0, significa que aqui o B vai ser 0. E aqui o B vai ser um número aqui positivo. Então, o cruzamento com o eixo Y é o coeficiente linear. Bastante informação de reta, né? Desculpa. Dados os dois pontos, nós podemos encontrar a equação dessa reta, y igual a ax mais b, calculando o a por essa fórmula, e o b, você pode usar essa própria fórmula aqui, ó, que seria, se eu usar essa própria fórmula, né, a gente isola o b, passa o ax para lá, então vai ficar assim, ó, o b é igual a y menos a vezes x, tá? Então, primeiro a gente vai encontrar o coeficiente angular. Então, eu tenho x1, que é o primeiro x que aparece, y1, x2, y2. Ah, então a gente coloca na fórmula. x2 menos 5, né, que é o x1. Opa, é o y, né, primeiro em cima. y2, que é 4, menos o y1, que é menos 5, vai dar 9, porque menos com menos dá mais. x2, que é menos 1, menos o x1, que é 2. Então, vai dar menos 3. Mais com menos dá menos. 9 dividido por 3 deu menos 3. Esse é o coeficiente angular. Esse número coeficiente angular, a gente pode jogar aqui no A.
tá? Vamos fazer a continha usando o B isolado já, ó. Y menos AX é igual a B. Então, Y menos 3 vezes o X é igual a B. Então, ó, aqui eu escolhi, ó, tanto faz escolher o A ou o B. Aqui eu escolhi primeiro o B. Então, no B, o Y é 4, ó, então no lugar do Y aqui eu coloquei 4. Esse A aqui, vou colocar aqui menos 3. Deixa eu tirar esse parênteses do final aqui. Então, o A é menos 3. O X desse B aí é menos 1, igual a B, né? Esse ponto B maiúsculo aqui, o Y dele é 4 e o X é menos 1. O A a gente acabou de calcular aqui, deu menos 3. Esse menos com esse menos dá mais, com esse menos dá menos. Então, vai ficar 4 menos 3 igual a B, que já está escrito isso aqui embaixo. Então, o B vale 1. 1 igual a B, o B vale 1, certo? Ah, mas você mas e como eu vou saber se escolhe o A ou o B? Tanto faz. Aqui eu fiz a mesma conta escolhendo o A. Deixa eu escrever essa fórmula mais bonitinho aqui, ó. Para calcular o B, a gente pega essa fórmula aqui da função genérica, né? Que essa aqui é uma função do primeiro grau, sempre vai ser assim, ó. Y igual a AX mais B, né? Então, eu pego essa função e isolo B. Então, B é Y menos AX. Então, vamos substituir aqui, ó. O B é menos 5 igual. Y, peraí que tá errado. O B que eu quero calcular, né, gente? Guardei. B igual Y, que é o menos 5, menos o A, que é menos 3, vezes o X, que é 2. Então, vai ficar assim, ó. Eu reescrevi a fórmula, né? B igual menos 5, menos com menos, mais 6. Menos 5, mais 6. 6 menos 5, 1. Pronto. Então, tanto faz usar o ponto A quanto o ponto B, a solução é a mesma, né? Como que ficaria, então? Y é igual o A, né? Em lugar desse A aqui, ó. Eu coloquei menos 3, X mais o B, que é 1. Então, essa é a equação da reta que passa por esses dois pontos. Dá para tirar a prova real, né? Substitui o X aqui por 2, vai ficar menos 6 mais 1, menos 5. Se eu substituir aqui o X por menos 1, vai ficar menos com menos mais 3. Aqui menos 1, né? Mais 3, mais 1, dá o 4. 3 mais 1, 4. Então, corretíssimo. Aqui tem outro exercício, né? O x1, y1, x2, y2. Então, esse aqui seria o x1. Esse aqui seria o y1. Este daqui seria o x2. E este aqui, o y2. Peraí, que deu ruim. Y2. Melhorou. Então, é só substituir, ó. Y2, que é 7, menos Y1 sobre X2 menos X1. 3 dividido por 1, 3. Então, achei o A, depois a gente pode achar o B. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou substituindo a fórmula sem isolar, também dá certo, tá? Se quiser isolar o B, fazendo Y menos AX, é uma outra forma, mas de todo jeito aqui o B também deu 1. Então, dados os dois pontos, a gente consegue calcular aí a equação da reta. Vamos ver esse exemplo aqui. Determina a função linear que converte temperaturas em graus Fahrenheit para Celsius, sabendo que 32 corresponde a 0 e 212 corresponde a 100 graus Celsius. 212 Fahrenheit, 100 graus Celsius. Então, a gente tem os seguintes pontos, né? Ó. Eu quero uma função linear que converte temperaturas de graus Fahrenheit para Celsius. Então, é Celsius, que vai ser o X, e Fahrenheit. Por quê? Eu quero que o Y seja função de X, ou seja, quem depende de quem, né? Isso é só uma
filosofia minha aqui. Tô filosofando para ver se faz sentido, né? Então, ó, eu quero que os graus Fahrenheit, não, determina a função linear que converte a temperatura em graus Fahrenheit para graus Celsius, é o contrário. O Fahrenheit vai virar Celsius, né, ó? Então, o X vai virar Y. Não é isso, ó? Em graus, que converte temperaturas em graus Fahrenheit para Celsius. Então, Celsius vai ser igual a uma função do Fahrenheit. O meu Y é o Celsius e o meu F é o Fahrenheit. Na real, tanto faz, né? Mas aqui tá mais lógico de acordo com o que tá escrito aí, né? Então, o que a gente precisa dos pontos, né? O ponto A vai ser Fahrenheit 32 para 0. Depois o B vai ser 212 Fahrenheit para 100. Aí a gente vai montar, então, a equação y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Aqui calculo o coeficiente angular, né? Então, o segundo y vale 100. O primeiro y, 0. Sobre 212 menos 32, certo? Vai dar 100 sobre 180. 80, né? Simplificando, corta 0 com 0, 10 dividido por 2 dá 5, 18 dividido por 2 dá 9. 5 nonos. Achamos o A. Vou pegar uma outra caixinha de texto para ficar aqui do ladinho, já está bastante texto aqui. O que a gente vai colocar aí? Deixa eu colocar uma bordinha nesse trem aqui. E também. Agora tem que calcular o B. Aumentar essa letra. Então, o nosso B vai ser igual a y menos ax. O y, a gente tem duas opções, né? Pode ser 100 ou 0. E o x, 212 ou 32. Vou colocar 0 mesmo. Menos o a, que é 5 nonos, vezes o x, que é 32. Bom, o nosso b aqui, no caso, vai ser igual a menos 160 sobre 9, né? Ó, 5 vezes 2, 10, vai 1, 15, 160 sobre 9. E esse b aí é minúsculo, né? Isso, tudo aí. Então, como que vai ficar a nossa equação? Deixa eu pegar uma outra caixinha de texto aqui para ficar mais fácil. Para organizar aqui. O y vai ser igual ao a, que é 5 nonos, vezes o x, menos 160 nonos. Ou melhor falando, né? O Celsius vai ser igual a 5 nonos dos Fahrenheit menos 160 sobre 9. Então, vamos ver se está certo? Se tiver 212 vezes 5, quanto dá? 212 vezes 5, dá 360, né? Menos 160, 900. Dividido por 9, 100. Tá certo, né? Se eu colocar 32, vai dar 160. Menos 160, 0. Conta certinho. Então, aqui está a resposta de uma fórmula que transforma Fahrenheit em Celsius. E aí, ó, o negrito, aí ver se vai, aí ficou melhorzinho, talvez aumentar essas letras. Então, esse é um comecinho aí da nossa funçãozinha do primeiro grau, tá? E é isso. Vamos estudar, gente.